das nossas noites, irmãos, nós vamos ter pequenos devocionais a respeito do tema da nossa conferência. Não me refiro ao tema que o pregador vai tratar, mas do porquê da existência dessa conferência já há 5 anos. Para alguns, isso é um tema já bastante conhecido, um tema fácil, né, de até você mesmo explicar o que é pregação expositiva. Mas sem especificar muito, ou sem entrar muito no assunto do que é pregação expositiva, a razão pela qual nós temos esta conferência é para reforçar a necessidade na Igreja de Cristo, na Igreja do Senhor Jesus, do papel central da Palavra de Deus. Eu quero ilustrar isso esta noite no texto que nós temos diante de nós, 2 Timóteo, capítulo 4. Muitos devem saber, Paulo estava no final da sua vida, ele estava na prisão da onde ele não sairia mais, dali ele já iria ser executado na mão dos romanos, provavelmente decapitado, porque era cidadão romano e não era permitido que um cidadão romano fosse crucificado. Então, mesmo ele sendo judeu, ele também era cidadão romano, então é provável que ele tenha sido decapitado. E ele está no final da sua vida, então ele não gasta tinta escrevendo bons conselhos de psicologia, de sociologia, de administração ou de qualquer outra coisa. Timóteo vai continuar adiante aquilo que Paulo tinha levado até aquele ponto, Timóteo e outros. E aí o que ele fala para Timóteo? Em que ele gasta o seu tempo ou as poucas páginas dessa carta que ele está escrevendo ao seu filho na fé? E ele diz lá, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Versículo 1, meus irmãos, ele começa com cerimônia, com solenidade. É como se ele falasse assim, olha para mim, presta atenção, eu vou falar uma coisa muito séria. Tudo que eu falei até aqui, com certeza era sério, porque Paulo não brinca em lugar nenhum desta carta. Não era do feitio do apóstolo Paulo escrever cartas de humor. Mas parece que quando chega aqui, meus irmãos, ele pede, eu preciso que você preste uma atenção especial. Eu falei para você numa carta anterior, sobre como seriam os líderes de uma igreja local, os presbíteros. Eu falei para você sobre disciplina, sobre diversas situações, sobre sua vida pessoal, mas preste muita atenção. E aí no versículo 2 ele diz a razão por qual pediu atenção a Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Conteúdo do versículo 2, meus irmãos, sozinho, está aqui outros colegas pastores e outros pregadores que poderiam confirmar o que eu estou dizendo, dá para você pregar tranquilamente em uma mensagem durante uns 40 minutos e ainda falta tempo. Porque Paulo, com pequenas palavras, ele detalha qual é o conteúdo, irmãos, da pregação cristã. Não é humor, não é palhaçada. Steve Lawson pregou certa vez aqui no Brasil, eu estava presente, ele disse que o púlpito não é lugar para entreter as pessoas. Vida e morte, céu e inferno não são brincadeira. E desde então eu fiquei pensando, meus irmãos, que não significa que você, no púlpito, ou o pregador, é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa que está trazendo fogo e enxofre sobre as pessoas, não é isso. Mas o assunto é muito sério. É salvação, é edificação. E Paulo ilustra isso, irmãos, com as expressões de preparo, de repreensão, de correção, de exortação. E aí ele termina com paciência e doutrina. Sim, aquela palavrinha que é tão mal vista hoje em dia, em que muitas vezes é tão ausente das igrejas. Esse é o conteúdo da pregação cristã. Não são 5 passos para a sua vitória. 8 passos para consertar o seu casamento. Como ser um melhor amigo. Não, nada disso. O conteúdo da pregação cristã é a doutrina cristã. É aquilo que o Senhor nos deixou pelos santos apóstolos. E por que Paulo, que com certeza, meus irmãos, já tinha exemplificado com a sua vida, por que ele precisa lembrar Timóteo mais uma vez disso? Ou por que ele entende que ele precisa lembrar mais uma vez? Dá uma olhada no versículo 3. Pois virá o tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ele advertiu que a igreja precisava ser vacinada, a igreja precisava ser protegida de uma doença chamada cocerite noviditis, que nada mais é, meus irmãos, de querer ouvir alguma coisa que me agrada, que casa com aquilo que não me incomoda, que me deixa confortável, que não muda as minhas escolhas de vida e me permite continuar fazendo aquilo que eu quero e ainda posar de religioso. Eu comentava certa feita aqui nesta igreja, que uma igreja em São Paulo fez uma coletânea de palavras que não deveriam mais ser usadas no culto da noite, porque o culto da noite tinha muito visitante. Pecado, inferno, ira, condenação. O apóstolo Paulo não podia pregar naquela igreja, porque são palavras que ele usa abundantemente em Romanos, em Efésios. Palavras que estão também elas na doutrina cristã, irmãos, mas que ofende aqueles que têm coceira, comichão, como diz a outra versão, nos ouvidos. E o texto diz que esses, porque eles não podem perder a sua faceta religiosa, eles não vão abandonar a fé, eles não vão abandonar a igreja. Diz o texto que vão se cercar de mestres que preguem o que eles querem ouvir. E o que eu acho interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus é tão poderosa, o evangelho, como a própria Bíblia testifica sobre ele, nas palavras de Paulo, é tão poderoso, que a palavra e a sã doutrina e o evangelho estão na contramão do que as pessoas que têm comichão no ouvido pensam. Conta-se que George Whitefield, certa feita, colocou-se numa elevação da frente da entrada, ou melhor dizendo, da saída de uma mina, entrada e saída, mas era a hora dos mineiros saírem. E ali havia literalmente milhares de trabalhadores, todos pretos do pé até a cabeça, de fuligem. E ali George Whitefield pregou o puro evangelho, sem aguá-lo, sem adulterá-lo, sem tirar palavras que possam ofender. E as testemunhas deste encontro, deste acontecimento, diziam que o que marcava, o que impactou quem estava ali ao redor, eram os rostos dos mineiros, sendo sulcados no meio da fuligem pelas lágrimas que escorriam. Este é o poder do evangelho, que não precisa ser modificado, que não precisa ser adulterado, não precisa ser feito qualquer coisa. Certa feita, nós estávamos em um retiro de carnaval, 7, 8 anos atrás, e nós falávamos sobre essa doutrina seca, sem graça, ultrapassada. E eu me recordo, meus irmãos, que diversas pessoas que estavam ali naquele retiro tinham também as suas faces marcadas por lágrimas, porque nós estávamos falando sobre a graça soberana de Deus e a eleição dos santos. Essa é a nossa vida, irmãos. É por isso que esta conferência também acontece, para declararmos, marcarmos o papel da palavra de Deus na igreja local. O papel fundamental da palavra de Deus na igreja local. Como que o culto cristão, que obviamente é ao redor da pessoa de Cristo, mas deve ser ao redor da sua palavra e não de qualquer outra coisa. Porque o texto, então, vai dizer novamente que eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, para fábulas, para invenções. Eu quero terminar o parágrafo, porque o versículo 5 diz: você, porém, quem tem a versão antiga, lá está, tu, porém. Diversas vezes Paulo faz isso com Timóteo. Eles agem assim. Tu, porém, de outra forma. Você não vai fazer como eles, você vai fazer de uma forma diferente diante da palavra de Deus.
Nossa oração hoje, meus irmãos, é que nós sigamos, cada um de nós, não precisa ser pastor para isso, este conselho da palavra, que fiquemos com a palavra na nossa devoção diária, nosso aprendizado, no nosso crescimento, sendo submetidos, não apenas estudiosos, mas submetidos àquilo que a palavra irá nos ensinar. Vamos orar? Deus querido, ajuda-nos para que nós possamos de tal forma amar a Tua palavra, que possamos desejá-la como mel, como diz o salmista no Salmo 119. Sabendo que ela é mais doce que o destilar dos favos. Sabendo, Deus, que ela traz à nossa vida a confrontação, ó Deus, e a mudança que tanto precisamos, para que possamos, ó Pai, vivenciar e experimentar a Tua santidade. Te louvamos, ó Deus, te engrandecemos, porque Tu és o Deus que se preocupou em não nos deixar no escuro, porém, nos fazer conhecedores da Tua palavra. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.